Obrigada. Assistente, né? A nossa assistente. A nossa assistente está aqui do lado. Boa noite, galera. Tem gente chegando aí já. Dá boa noite, missionária Miriam. Boa noite, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês. Aguinha aqui pra a garganta não ficar seca. Bora lá, gente. Galera, cola legal aí, manda pra alguém. Hoje o assunto é importante, tá? Hoje o assunto é super... Vamos falar sobre o que hoje, missionária Miriam? Perdão. É fácil perdoar? Não. Falar perdoa é fácil, agora perdoar de coração é difícil. E que jeito perdoa do coração será, hein? Esquecendo, né? Esquecendo. E aí? A gente esquece. O que você sabe sobre o perdão? Qual a sua dúvida sobre o perdão? Será que você consegue mandar para mais 10 pessoas, você que está entrando com a gente aí, para colar geral com a gente aí, tá junto com a gente? Daqui a pouquinho a gente vai estar recebendo o pastor Adson Belo. O Pergunta Por Quê, que vai estar falando com a gente aqui, vai estar trazendo uma palavra. Pergunta por que precisa perdoar, tá bom? Então, convida mais alguém aí. A live hoje é uma palavra muito forte. Há muitas pessoas doentes, muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas em depressão por falta de perdão, tá? Por falta de perdão. Por falta de perdão não, por falta de liberar o perdão, né? Isso. Liberar, porque quem sofre quando não perdoa somos nós. É isso aí. A pessoa vive, a gente morre aos poucos. É como se você desse veneno para a pessoa, mas quem mata é você. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia mesmo fala, né? Perdoar 70 vezes 7 por dia. Você imagina quantas vezes são isso? 490 vezes por dia pedindo perdão? Você pediu tudo isso de perdão hoje? 1, 2, 3 vezes? Então vamos lá. Convida mais alguém, vem junto com a gente aí para participar, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos nessa noite. Que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo possa estar na sua casa. Em nome da nossa liderança, do Bispo Samuel Ferreira e da Bispa Keila, os coordenadores aqui da Umadesp vão até você mais um dia para levar uma palavra, para poder te ajudar em alguma coisa. Você irmão, você irmã, você jovem, você adolescente, você que participa com a gente. Você aqui da Umadesp, você que participa de outras localidades também, que participa junto com a gente. Toda quinta-feira a gente tem um encontro marcado às 10 horas e 7 minutos aqui. E hoje não será diferente. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Nos ajude divulgando. Porque talvez o problema desse jovem, talvez o problema dessa irmã, talvez o problema desse irmão não seja o medicamento que ele está tomando, não seja outra coisa, a não ser ele liberar o perdão, ele aliviar a sua alma, tirar esse peso que tem dentro dele, essa carga, esse fardo que ele carrega, que ele não consegue desfazer dele. Então, vamos lá, tá bom? Galera da Regional 19 tá aí, então convida mais gente da Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte de São Paulo, para estar participando com a gente aqui, tá bom? Lembrando a todos que estão presentes, que domingo, às 9h30 da manhã, na Avenida Celso Garcia, 560, nós temos a reunião geral da Umadesp, para líderes, primeiro, segundo, terceiro líderes, regentes, secretários, tesoureiros, de jovens, tá? Das congregações e das subcongregações aqui do Campo do Braz, tá bom? Todos. Quem perdoa? Quem fez ou quem foi machucado? Quem perdoa? E aí? Quem que perdoa? Mas tem sempre aquela, né? Mas foi eu que fiz. Foi eu que fiz, eu tenho que pedir perdão, eu não fiz nada pra Miriam, pra que eu tenho que pedir perdão pra ela? Ela tem que pedir perdão pra mim. Então, desse jeito. Vamos lá. Não é fácil perdoar. Gente, tem até uma história de 2 irmãos. E muito unidos, né? E um dia eles brigaram, né? Normal de todo irmão, mas a briga deles foi tão feia que eles moravam em fazendas próximas, né? Uma grudada na outra, e resolveram que não queriam mais se ver, né? Um ficou para um lado, o outro ficou para outro lado. E um dia chegou na fazenda de um desses irmãos um rapaz procurando serviço. Ele falou assim: olha, não tem trabalho para mim aí, eu tô desempregado, eu faço qualquer coisa. E um desses irmãos que estava saindo, ele disse assim: olha, tenho sim, eu tenho um monte de madeira ali dentro daquele galpão. Se você conseguir construir um muro, eu quero que você constrói um muro bem grande com essas madeiras, que é para mim não ver a cara daquela pessoa que está do outro lado ali daquele rio. E aí aquele moço falou assim: nossa, mas por quê? Porque é meu irmão, né?
mas eu não considero mais como meu irmão, estou magoado com ele e eu não quero saber mais de ver a cara dele, porque toda vez que eu saio aqui fora, que eu olho pra lá, eu vejo ele. Então constrói um muro aqui, uma parede, com essas madeiras, para que eu não o veja. E saiu, entrou no carro e foi pra cidade e o rapaz ficou lá trabalhando. Quando ele chegou, que ele desceu do carro, ele ficou muito bravo, porque desde construir uma parede, né, um muro, o rapaz construiu uma ponte. E ele foi brigar com o rapaz, mas antes que ele fosse brigar com o rapaz, que ele olhou do outro lado, o irmão dele vinha vindo atravessando a ponte, chorando. E ele, quando viu o irmão dele vindo atravessando a ponte chorando, ele se emocionou e foi ao encontro do irmão. E ambos começaram a pedir perdão. Me perdoa, não, fui eu que fiz, não, me perdoa foi eu que fiz. E se abraçaram e se perdoaram. E aí, quando eles viraram, o rapaz já estava pegando a estrada e indo embora. Um dos irmãos correu atrás e falou assim: não, vem aqui, eu preciso de você, tem mais coisa de serviço para me dar para você. Ele falou: não, o que eu fiz aqui já está feito, agora eu vou construir outras pontes. Então seja você um construidor de pontes na vida de alguém aí, né? Talvez você saiba de alguém que é magoado com alguém, que precisa de perdão, que precisa viver, né? Que a pessoa morre aos poucos quando ela não perdoa, porque ela adoece, né? Porque ela vive em torno daquilo que ela tá, daquela raiva, daquela mágoa. Então, seja um construidor de pontes na vida de alguém ou na sua própria vida. Perdoe quem precisa ser perdoado. Deus está nessa noite olhando para mim e para você falando: perdoa, é melhor perdoar. Jesus, quando foi ser crucificado, né? Ele olhou para aqueles homens que batiam nele, que faziam tudo nele, e ele dizia: Senhor, perdoa, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, quem somos nós para não perdoar? É difícil? Muito. É muito difícil. Você fala: ah, perdoa, tá perdoado. Mas o coração do homem é enganoso. Se a gente não libera o perdão, realmente, perdoar, gente, é que nem uma cicatriz, um machucado que você tem. Tem hora que você tem que tirar a casquinha dele e limpar lá dentro, tirar todo o pus. E aí, quando cicatriza, você olha, não dói mais aquela cicatriz, né? Você lembra do que aconteceu, porque você não tem amnésia, né? Senão aí também é uma doença, amnésia, né? Você lembra do que aconteceu, mas isso não te fere mais, isso não dói mais, né? Porque você liberou o perdão, você consegue conviver com essa pessoa. Nós vamos convidar o pastor Adson já para entrar com a gente, mas antes do pastor Adson entrar, eu quero fazer uma leitura com vocês que todo mundo faz. Quem é que não faz essa oração? Pai, Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Só imagine o que o versículo diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pastor Adson, dá um oi pra gente aí, por favor, tá? Pastor Adson, dá um oi pra gente aí, acho que a gente tinha mandado, ver se ele já tá aí ainda com a gente, aqui. Enquanto é tempo, né? Será que você é capaz de fazer a oração do Pai Nosso e viver a oração do Pai Nosso? Que é muito bonito, né? Ô, Glória! Chefe, tá aí! Sua vitória! Ô, pastor. Como é que você tá, meu amigo? Melhor agora, com o casal mais chique do Braz. Depois do bispo e da bispa, claro, né? Ah. É, mais chique não. Vamos lá, pra baixo. Meu amigo, como é que você tá? Melhor agora, só na benção. Acabamos agora um momento de oração. Me perdoe pela minha boina. Eu tô igual Sherlock Holmes. Pastor Alisson Passos, que está numa sessão aí muito forte sobre o livro de Êxodo, né? Que o senhor está estudando esses dias? Isso, nós estamos numa paraxá, que em hebraico é porção, nós estamos apresentando de forma expositiva. Como é que é o nome de porção em hebraico? Paraxá. Paraxá. Isso. Shemote, Êxodo. Show de bola. Hoje eu estava ouvindo o senhor no carro e eu estava ouvindo o senhor ministrando para que depois a gente possa entrar no assunto, mas eu estava vendo um assunto muito importante, o senhor falando
sobre ensinar a sua família a estar no altar ofertando a Deus, a mulher que oferta, o filho que oferta, o marido que oferta. E algo muito importante que o senhor estava ensinando hoje, eu estava vindo embora para casa da igreja, estava vendo o senhor ensinar sobre isso e achei muito interessante, porque realmente, infelizmente, hoje, às vezes o marido dizima, a esposa não dizima. Às vezes o pai dizima, o filho não quer dizimar, porque é aquela situação que a gente já conhece, né? Para onde vai meu dízimo, aquela situação toda. Mas enquanto que a Bíblia nos ensina diferente, não é isso, pastor Adson? Isso mesmo. Êxodo capítulo 35, verso 20 a 29, vai dizer que o pai, a mãe e os filhos preparavam tanto o pano quanto a pedra preciosa, e o pai todo o ouro e a prata, e eles levavam junto ao tabernáculo. Família que não oferta junto é família que não entendeu o que é reino de Deus ainda. Muito forte, eu achei muito show de bola, muito legal. Forte mesmo, olha, gente, estou prestando atenção aí, né? Só o perdão não, né? Às vezes, não perdoa, quer ofertar, e Deus não recebe nem a oferta. Deus não recebe, porque na verdade o altar rejeita dinheiro, o que o altar quer é perdão. Isso, olha só, forte. Forte demais isso aí, hein? Cadê a galerinha que gosta de anotar as frases aí? Repete aí, pastor Adson. O altar rejeita dinheiro e aceita perdão. E aceita perdão. Pastor Adson, nós estamos com a sequência de lives. Em junho falamos sobre relacionamento, namoro, noivado, casamento. Entramos num relacionamento com Deus. Semana passada nós falamos sobre relacionamento entre pais e filhos, como eu devo tratar o meu pai, como eu, como pai, devo tratar o meu filho. Falamos aqui da bênção do pai, do filho pedir a bênção, do filho honrar o pai, independente da situação, obedecer, sendo ele, né, crente ou não crente. Então, nós estamos numa sessão e agora chegamos hoje a falar sobre algo que os nossos gabinetes pastorais, o senhor deve atender, como a gente atende, muitas pessoas que nos dizem: por que eu devo perdoar? Perdoar para quê? Eu não fiz nada para fulano, eu não fiz nada para ciclano. E nas igrejas quase não tem esse problema, né? Nas igrejas quase não tem essa situação, porque todo mundo é crente, ninguém machuca ninguém, o problema é do Adilson, ninguém ofende ninguém. No meio dos jovens, principalmente, né? Ninguém precisa pedir perdão, ninguém. Eu penso que no meio do jovem é um ambiente que menos precisa perdão. Na verdade, eles não têm problema, não tem conflito, não tem briguinha, não tem birra e não tem panela. A pergunta lá. O altar rejeita dinheiro. O altar já colocaram aí, ó. É isso aí. Pastor Adson, então, dentro dessa palavra que a gente quer começar hoje, são vários questionamentos, várias coisas que a gente fala. A gente tira um pouquinho o comentário só para a gente ver o rosto do pastor Adson de uma forma. Vocês podem, daqui a pouquinho a gente volta novamente aqui para que a gente possa dialogar direito aqui com o pastor Adson e também ter as respostas à luz da Bíblia. Primeira coisa, eu estava lendo aqui quando Jesus nos ensina a orar, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, muita gente faz essa oração de qualquer maneira, sem entender que se não perdoar, Deus não vai atender nada do que é aquilo que a gente está pedindo. Na verdade, eu penso que o perdão é uma via de mão dupla. Quem não entende que perdão é uma via de mão dupla nunca terá acesso ao perdão do céu. Se nós tivermos maturidade, como o senhor leu, e eu estava ouvindo o senhor lendo o texto, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos, ou perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Por que nós temos dificuldade de perdoar? Porque nós não nos sentimos perdoados. E quando nós não temos certeza dos nossos perdões, nós temos dificuldade de perdoar o próximo. Eu estava lendo um texto aqui e descobri, biblicamente, que perdão é um exercício de fé. Perdão não é só um tratamento psicológico, alguém que vai numa terapia e o terapeuta profissional qualificado vai lhe dar procedimentos ou etc., quer seja na linguagem de Jung ou de Freud. Não, perdão também é um exercício de fé. É um crescimento gradativo. Olha só o que diz o texto em Lucas 17. Olha só o que diz o texto em Lucas 17, que eu queria dar essa guisa introdutória. Lucas 17, verso de número 3. Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa. Então há uma condição para perdão aqui.
Primeira condição é, se não há arrependimento, não há perdão. Forte. Tá claro isso ou não? Vou repetir. Sim. O que Jesus está ensinando é, se esse indivíduo se arrepender, é digno de perdão. Mas se ele não se arrepender, não é digno de perdão. Porque, infelizmente, a gente associa o perdão com a passividade. Mas o perdão é um processo. Eu preciso ser digno desse perdão. Eu preciso mostrar o arrependimento. Verso de número 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo arrependendo-se, perdoa-lhe. Agora olha o verso 5. Então os apóstolos do Senhor disseram, acrescenta-nos a fé. Muito forte, hein? Então, olha só, Jesus está dizendo o processo do perdão. Precisa ter o sinal do arrependimento. Aí os discípulos, quando ouvem isso, ao invés de eles dizer assim, ok, nós vamos fazer. Eles dizem assim, para fazer isso, o senhor vai ter que aumentar a nossa fé. Então, perdão é uma questão de fé. Porque perdão não é atitude humana. Fé é ouvir o inaudível. Transpor o intransponível. Ver o invisível. O que os discípulos estão dizendo é, perdoar não é uma capacidade humana, é uma capacidade sobrenatural. Meu Deus. Muito. A gente vai começar a fazer algumas perguntas para o senhor nessa fase introdutória aqui, só para que a galera começou a mandar para a gente no final da tarde aí, só para a gente ir se inteirando aqui. A gente já entendeu aqui, mas vamos lá. Por que eu devo perdoar, pastor? Perdoar para quê? Número 1, por que eu devo perdoar? Os neurocientistas, os psicólogos vão dizer que a falta de perdão faz você deixar de produzir a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, biologicamente. Então, a primeira explicação é, por que eu devo perdoar? Então, eu não estou falando nem de campo religioso, teológico, nada. Eu estou dizendo, quer seja crente ou não, ateu, à toa, não importa. O indivíduo precisa perdoar, porque fisiologicamente, neurologicamente, psicologicamente, a falta de perdão faz ele deixar de produzir o hormônio da felicidade, serotonina. Então, significa, se eu não perdoo, eu me torno alguém infeliz. Rapaz, é forte. Então, quer ser feliz, quer sorrir, quer ficar bonitão, perdoa. Perdoa. Por isso que tem uns aí com a cara de maracujá murcho, entendeu? Por quê? Porque não perdoa. Vamos lá, dentro da mesma fala. Por que é tão difícil pedir perdão? Pronto. Olha o que diz Hebreus. Hebreus 12, 15. Vamos lá. Hebreus 12, 15. Por que é tão difícil pedir perdão? Hebreus 12, 15. Eu gosto desse texto porque ele é ele vai descortinar a nossa ideia. 12, 15. Olha lá. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Por ela, muitos serão contaminados. Então, a falta de perdão é uma raiz profunda que vai contaminando a grau ponto que o indivíduo fica perturbado. Você toma banho com a pessoa, vai dormir com a pessoa, pega ônibus com a pessoa. Em todo momento, sozinho, você não está sozinho. Você está com a miséria da pessoa do lado. Porque você não consegue pensar em outra coisa. Isso. Pastor e pastora, eu não sei vocês, mas eu sou do interior de um lugar tão distante. Lá nem português fala. Então a gente plantava mandioca. Mandioca é uma raiz. Macaxeira. Macaxeira. Olha só, o texto está dizendo que é uma raiz de amargura. Se tem uma coisa que faz a planta ficar fixa no chão, é raiz. Por que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque é difícil tirar a raiz. É difícil. Porque ela vai sim. Isso mesmo, pastora. Porque não é uma coisa superficial. É uma coisa profunda. Eu, às vezes, posso estar sorrindo para alguém, mas essa raiz de amargura está aqui dentro. Então, por que é tão difícil perdoar? Porque não é um processo de fora para dentro. É de dentro para fora. Uou. Muito forte. E tem pessoas que às vezes falam assim, eu não vou perdoar porque não foi eu que fiz. Quem fez foi a pessoa, né? E aí fica nesse jogo de empurra, um vai, o outro não vai. Né? Isso também é difícil.
né? Que as pessoas às vezes acham que porque o outro fez, eu não devo ir atrás para pedir perdão. Porque é difícil mesmo, né? É tipo Isso. assim, eu vou me humilhar para aquela pessoa, foi ela que fez isso para mim, mas eu não entendo como humilhação, né? Eu acho que é reconhecer que Deus é na sua vida e mostrar para a pessoa que Deus é na sua vida e que você perdoa, assim, independente que se foi ela ou não que fez com você o que te magoou, né? Eu concordo claramente com a senhora, pastora, porque perdão não é sentimento, é decisão. É decisão. Eu preciso decidir perdoar. É. E ser feliz. Isso. Existem duas palavras para perdão. A primeira palavra perdão vem do grego. A palavra perdão que aparece no grego koiné no Novo Testamento é deixar ir. Então, quando você não perdoa, você não deixa a pessoa ir. É verdade. A sua A vida segunda... passa, ela vai indo. Isso, isso. Então, se eu não perdoo, não deixa a pessoa ir. A pessoa fica presa a mim. Então, eu preciso deixar a pessoa ir. Eu também preciso ir. Para ser abençoado. Eu postei esses dias uma frase sobre perdão que diz assim, é do Jay Leonardo, que diz assim, eu perdoo não porque algumas pessoas merecem o perdão, mas porque eu mereço paz. Frasiona, frase top. É muito importante porque a gente vê, às vezes, a falta de perdão em tantos ambientes, né? Um ambiente familiar, às vezes, aquilo que o senhor falou, você dorme do lado da pessoa, em tese de uma outra forma, mas a gente vê casais, maridos que não perdoam a esposa por uma falha, não é nem por uma traição, não é nem por um adultério, às vezes por uma situação que aconteceu, um negócio mal realizado, uma coisa que aconteceu, um dinheiro que se perdeu, falta de um perdão ali, você está dormindo ao lado da pessoa, você convive com a pessoa e você não consegue perdoar. A gente tem o problema de pais que não conseguem perdoar filhos e jovens filhos que estão nos vendo que têm a dificuldade de perdoar o pai. Perdoar o pai por quê? Porque o pai não deixou namorar. Perdoar o pai por quê? O pai não deixou sair. Ou porque bateu ou demais, porque o pai rígido. Chegou junto com ele na hora que era para chegar, ou às vezes foi rígido demais. Isso falta de perdão. Hoje, essa parte, mas para nós lá atrás, que tivemos uma educação um pouco mais rígida com os nossos pais, que os pais chegavam junto mesmo quando era para chegar, que o couro comia mesmo quando era para comer, que não tinha essa situação. E tem muita gente que guarda essa mágoa com o pai até hoje. Demais. Até hoje. Hoje não pode apanhar, né? Não pode, não. Pode sim, claro que pode. Tem que chegar junto. Precisou, tem que chegar junto, sim. Tem que corrigir dentro da palavra. É diferente, né? Mas antigamente era chicote, era pau. Era fio, frente, era né? fio, era chinelo, era bloco. E isso trouxe, sim, várias mágoas para várias pessoas. Tem pessoas que vivem com isso, né? Para o pai ter sido muito abusivo, batia demais, a mãe. As pessoas crescem ou casaram muito cedo para sair de casa. Então, cria-se uma raiz de amargura disso, né? Muitas pessoas dentro da igreja casadas há muito tempo, mas com mágoa. Isso né? mesmo. E a vida fala assim, ai meu Deus, minha vida não anda, parece que por causa do perdão. E é aquela explicação que eu dei no início, né? O perdão não é só uma condição teológica ou religiosa, mas uma condição neurológica, psicológica. Eu preciso ser feliz. E como é que eu sou feliz? Porque eu perdoo. Quanto mais eu perdoo, mais novo eu fico. Por isso que tem umas jovens aí com 20 com cara de 70. A miséria não perdoa ninguém. E vive com a cabeça para baixo, né? Não consegue encarar as pessoas, né? Isso. E eu quero deixar muito bem claro que o perdão não é fácil. Não. Mas se não é fácil, não é impossível. Sim. Vamos lá, pastor. Qual o sinal de que eu perdoei o senhor? O senhor fez alguma coisa comigo? Qual é o sinal? Existe um sinal? Existe uma marca? Existe alguma coisa que... Como que eu sei que eu estou mente perdoado? Porque existe essa dúvida, né? Aquela situação. Mas eu perdoei. Está perdoado. Quer olhar para a pessoa, tá? Então vamos lá. Nada, né? O maior sinal que eu vivi o processo do perdão, a pastora Miriam estava falando. Perdão não é amnésia, porque amnésia é doença. Perdão é deixar o corpo... Acho que saiu aqui, pronto. O que é perdão? Freud vai dizer que assim como o corpo sangra, a alma também sangra. Então, o que é perdão?
é uma alma que sangrava e agora foi cicatrizada. Vou repetir. Forte. O que é perdão? Era uma alma que sangrava e agora está cicatrizada. Exemplo disso, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho uma cicatriz aqui, tá vendo? Essa cicatriz aconteceu há 15 anos atrás. Eu caí de moto com a minha esposa. Eu estava indo dirigir uma igreja e há 15 anos atrás eu caí de moto. Isso aqui ficou horrível. Essa cicatriz aqui pegou toda essa parte. Mas aí era uma ferida. Eu coloquei ponto. Ao longo do tempo, essa cicatriz diminuiu. E outro detalhe, eu aperto e não dói nada. Mas eu me lembro o que aconteceu. Perdão é ter a capacidade de olhar, tocar e não doer mais. Esse é o maior sinal que eu perdoei. O maior sinal que eu perdoei é eu toco no assunto e aquilo já não me dói mais. Eu toco no assunto e aquilo não me faz mais sangrar. Forte. Outra coisa, vamos para a Bíblia. Pergunta por quê. Por que Jesus, dentro da situação que os discípulos perguntam para ele, diz, olha, não tem que perdoar só uma vez, mas 7 vezes? Não. 70 vezes 7. Aí aquela 400. Sempre. Eu tenho que perdoar o Adson no dia 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes o Adson errando comigo e eu perdoo, te perdoo, te perdoo. Chega uma hora a gente enjoa de perdoar, né? Isso mesmo. Agora há um segredo. Tanto Mateus capítulo 18, verso 15 a 22, quanto Lucas 17, Jesus vai deixar muito bem claro que esse processo do arrependimento, que é um processo, não é um processo. Porque tem gente que diz assim, não, que se você já recebeu perdão, agora você não pode errar mais nisso, tem que errar em outra coisa. Peraí. Não. Você precisa entender que o perdão é um processo. Toda vez que eu me arrependo, eu estou mudando a minha mente. Estou mudando a minha mente. Isso. Quantas vezes eu peco a mesma coisa e do mesmo jeito e Jesus continua me perdoando? Porque eu estou no processo do arrependimento. Estou no processo do arrependimento. Vou falar uma loucura, posso ou não? Pode, vamos lá. O senhor sabe por que às vezes a gente tem dificuldade de entender o processo do arrependimento? Respondendo a pergunta de vocês, João capítulo 8, Jesus reúne os religiosos. Eles trazem uma mulher em ato de adultério, sim ou não? Sim. Segundo o mitzvot, a lei mosaica, aquela mulher foi pega em adultério e deveria ser apedrejada até a morte. É lei. Jesus não está dizendo que a lei está anulada. Não. Jesus, em momento algum, está dizendo, isso é lei, mas eu estou anulando. Jesus faz uma introspectiva. Aquele que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra. Jesus está fazendo eles manifestarem o perdão. Porque nunca exija de alguém o que você não tem capacidade de ser para você. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto, pastor, ela estava adulterando sozinha porque só ela foi levada lá na presença de Na verdade, segundo o Vaikra, que é o texto de Levítico, os dois deveriam ser apedrejados. Mas a lei era só para a mulher? Não, eram os dois. Os dois deveriam ser apedrejados até a morte. Mas parece que a religiosidade tinha uma mente machista e queria expor Jesus. E a ideia do texto é, por que Jesus escreve na areia e faz eles relutar? Porque aquela mulher é o símbolo do gentio, que foi pego em adultério e deveria ser condenada a apedrejamento. Mas Jesus deu uma nova oportunidade porque ela vai se tornar noiva e não mais adúltera. Rapaz. Eles queriam intimidar Jesus, né? Levando Esse cara é louco, mano. Eles imaginavam que eles estavam tirando a mulher da rota de fora da cidade para levar para o templo, achando que eles iam intimidar Jesus. Eles nem precisavam da opinião de Jesus. Não precisava. A lei de Moisés a favor deles, né? Era só executar. Mas era para intimidar Jesus, tipo assim, se ele falar que é para apedrejar, a gente fala que ele prega o amor, mas manda matar. Isso. Agora, se ele falasse, não, pode apedrejar, é como se ele estivesse dizendo, ele manda apedrejar a mulher, então ele não quer que apedreje, então eles estão indo contra a lei de Moisés. O povo era esperto, mas Jesus era mais esperto do que esse, que entendia de pecado. Isso, e outro detalhe, Jesus está tocando na consciência. Porque a consciência está aí, pastora Miriam. Por que quando eu digo vou perdoar, eu vivo um processo do perdão? Porque eu preciso entender que assim como Cristo me perdoou, eu preciso perdoar alguém. Porque ele olha todo dia para mim e diz, um cara deformado, um camarada que precisa de perdão todos os dias.
Tá, nós estamos falando bastante a respeito de perdão um para com o outro. Por exemplo, dentro da Bíblia, quando eu estava aqui, porque o perdão cura? Tem uma pergunta aqui. Por que o perdão traz cura? Aquilo, voltamos lá ao início da serotonina, da felicidade. Todas as universidades, todos os médicos vão concordar que a falta de perdão vai matar células do corpo. E células mortas no corpo causam linfomas, doenças no fígado, gastrite e etc, etc. Por que o perdão é cura? Porque é cura fisiológica e cura na alma. Vamos lá. Jesus falou para Pedro assim, a gente não vê nesse texto o Pedro pedindo perdão para Jesus, mas Jesus falou assim, vai me negar. 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. A Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus, Jesus olha para Pedro e o olhar de Jesus foi tão penetrante na alma de Pedro que ele entendeu que ele tinha feito a caca que ele fez. E a Bíblia diz que ele sai, ele chora. E lá na frente, Jesus se encontra com ele na praia, manda um recado para ele, através das mulheres, dizendo, olha, eu quero ver os meus discípulos, mas diga a Pedro que eu preciso ter um contato com ele. Ou seja, nessas passagens, a gente não vê Pedro se ajoelhando aos pés de Jesus, pedindo perdão para Jesus, porque ali, além de tudo, nós estamos falando de 2 amigos. Isso. Nós estávamos falando do mestre e do Senhor, mas, além de tudo, 2 amigos. Jesus e Pedro praticamente não se descolavam. Pedro viu Jesus passar por várias coisas, esteve com Jesus ao lado, foi o único que teve a oportunidade de andar sobre as ondas, mas nesse momento Pedro nega uma amizade, ele nega um vínculo e ele nega o mestre. Quando Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E ele responde aquela coisa toda, na opinião do Senhor, aonde foi exercido o poder do perdão? Aonde foi que Pedro pede o perdão e aonde que Jesus limita o seu perdão? Limita não, abrange Pedro com o perdão dele. Nessas passagens que o senhor acabou de relatar, que são tão profundas, que falam sobre o perdão entre Jesus e Pedro entre Jesus, eu penso que a maior coisa daí é a sinceridade. O gatilho gerador do perdão é a sinceridade. Por quê? Quando Pedro está na praia, Jesus pergunta para Pedro assim, agapaus-me, Pedro. Agapaus-me, Pedro, que em grego quer dizer, você me ama com amor incondicional? O texto grego, Pedro vai responder, Fileu, Senhor, eu gosto. Jesus pergunta a segunda vez a Pedro, agapaus-me, Pedro, e ele responde pela segunda vez, Fileu, Senhor, eu gosto de ti. Aí a terceira vez no texto grego, Jesus não diz agapaus-me, o texto diz, e disse Jesus, Fileu, Pedro. Aí Pedro diz, tu sabe que é Fileu. Aí Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. Olha o segredo. Jesus sabia que Pedro não estava vivendo o melhor momento da vida. Pedro está sendo sincero. Jesus está perguntando, você me ama com amor incondicional? Ele diz, tu sabe que eu só gosto. Porque se eu te amasse, eu não negaria. O senhor sabe que eu só gosto, porque se eu amasse, eu não negaria. Mas Jesus olha para ele e diz bem assim, não é porque você só gosta que eu vou abrir mão de você. Quem começa gostando, amanhã termina amando. Apacenta minhas ovelhas. Meu Deus, que bênção. Show demais, show demais. Nós estamos falando de perdão um para com o outro, agora vamos lá. A minha questão agora é eu estar perdoado diante de Deus. Claro. Né? Nós estamos falando da questão de ofensa de um irmão para o outro, de pai para o filho. Claro. Tantas pessoas dentro da igreja, às vezes ferido por causa de uma correção pastoral. Tantas coisas, como o senhor é pastor, a gente pode entrar nesses detalhes, porque a gente sabe que isso existe. Pessoas feridas na igreja, pessoas machucadas na igreja. A gente já está dando um remédio aqui, a sinceridade, como a pessoa deve se apresentar. Mas a minha vida diante de Deus, como que é o meu processo? Claro que é pelo sangue, claro que é pela graça, a gente entende. Mas há muitas pessoas que dizem assim, eu já pedi perdão. Eu já pedi perdão para Deus. Eu não preciso falar com ninguém, eu não preciso confessar com o meu pastor, eu não preciso ir até o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Porque tem muita gente cessando esses princípios, né? Que a gente
acessando esse tipo de princípio e a pessoa se julga ser o sacerdote de si mesmo. São autopastores de si mesmo. Justamente. A pessoa se julga que ali tem um cordeiro pascual, que ela vai colocar a mão sobre o bode expiatório, ela vai falar, ele vai para o deserto e acabou a situação. Quanto que a nossa vida com Deus também precisa ser uma vida regada de perdão. Porque no inferno, tem muita gente com a consciência pesada. Por que que eu tô aqui? Porque não pediu perdão. Ou por que que tá fazendo lá que não sabe nem por que que tá lá, se já perdoou. O senhor está olhando a Bíblia aí que eu tô vendo que o senhor vai buscar alguma coisa para falar. Vamos lá. Qual o grande problema? A Bíblia diz em Tiago que a gente precisa confessar os pecados uns para com os outros. Para que haja o quê? Perdão. Significa que Jesus está dizendo que o perdão precisa ser confessado uns com os outros. O auto-perdão é dificultoso. Agora o senhor tocou num assunto que eu penso que é importantíssimo. Até Paulo viveu esses conflitos que a gente às vezes tem. Quando a gente comete erros, pecados contra Deus, a gente olha e diz assim, eu não me sinto perdoado, cara. Eu não me sinto perdoado. Eu não consigo orar porque eu não me sinto perdoado. Certamente você já procurou, jovens já procurou vocês, cometeram erros. E aí ele diz assim, pastor, eu não consigo mais orar, jejuar, não consigo pegar firme porque eu não me sinto perdoado. Eu quero dizer a todos vocês que estão assistindo aqui, acompanhando essa live top da Umadesp, Geral São Paulo. Se você estiver vivendo esse sentimento de não se sentir perdoado, isso não é incomum, é comum. Por que é comum? Porque até o apóstolo Paulo viveu isso. Olha o que diz Romanos capítulo 7, verso 24. Paulo vai dizer bem assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está se consubstanciando em uma lei romana. Quando alguém matava uma vítima, e ele era condenado pela corte romana de ter o corpo da vítima amarrado ou acorrentado no seu corpo. E esse assassino andava pelas vias de Roma, tendo o corpo da vítima amarrado ao seu em estado de putrefação. Ao ponto que os bichos, o suco gástrico rompia o estômago, começava a comer o corpo e começava a sair das cavidades, até comer o assassino. Paulo está falando disso. Paulo está dizendo assim, eu estou caminhando e o meu passado está comigo. Eu estou caminhando, estou sendo corroído pelo meu pecado. Parece que eu não me sinto perdoado. Ele termina o capítulo 7. Ele vai começar o capítulo 8, verso 1. E olha o que ele diz. Porquanto agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Então Paulo está dizendo assim, você está no processo de ter cometido um delito, um erro, um pecado, e o corpo está com você e parece que vai corroendo, mas o sangue de Jesus vai tirando o passado, vai limpando a minha vida, vai transformando a minha vida, e eu não preciso andar com peso mais, eu sou livre, eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Uma pergunta. Qual o pecado que não tem perdão? É o pecado contra o Espírito Santo? Isso, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Entretanto, há uma discussão teológica que muita gente diz o que é pecado contra o Espírito Santo. Eu gosto da expressão mais bela. Eu penso que ele é um dos mais brilhantes teólogos que a gente teve em terra, depois de Charles Haddon Spurgeon, chamado John Stott. Ele vai definir o que é pecado contra o Espírito Santo. Ele diz assim, é atribuir as coisas do Espírito ao demônio e as coisas do demônio ao Espírito. Quando eu falo que aquilo é um processo do Espírito, eu digo, isso não é processo do Espírito, é processo dos demônios. Então, pecado contra o Espírito Santo, número 1, é atribuir a obra do Espírito ao diabo. Número 2, achar que o Espírito Santo é só uma força, ou é menor do que Deus, ou é menor do que o Espírito Santo, ou menor do que Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus. Ó. Muito forte. Você foi longe agora, dona Maria. Mas a pastora quis me pegar agora, varão. A gente vê as pessoas falando sobre isso, né? Qual é o pecado que não tem perdão? É o pecado contra o Espírito Santo que as pessoas falam. A gente tem que entender por quê. Isso mesmo. Ó, com certeza muita gente aí tinha essa dúvida. Né? É verdade, verdade. É que, na realidade, quando Jesus Cristo fala sobre essa situação,
é Jesus Cristo que fala, não é isso? Isso mesmo. E fica algo muito, em tese, vago. dentro daquele momento, muito vago. O que é? Isso mesmo. Naquele momento, o Espírito Santo ainda não havia descido, né? Não, o povo não havia uma evidência muito forte do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, né? Então, fica essa dúvida tanto no coração dos grandes, dos pequenos, dos jovens principalmente, o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, eu queria fazer pontuar uma coisa importante. Nós lemos lá em Lucas 17 que quando Jesus fala sobre o processo do perdão, os discípulos pedem para Jesus aumentar o quê? A fé. A fé. Se eles pedem para Jesus aumentar a fé, significa que o perdão é uma atitude sobrenatural, ok? Ok. Então, só haverá perdão quando eu tiver um encontro real com Cristo primeiro, antes de eu ter um encontro com aquele que eu tenho dificuldade de perdoar. Rapaz. Vou repetir. Eu ainda não tive encontro com Deus. Eu não sei o que é realmente Deus na minha vida. Então, antes de eu armar um encontro com quem eu quero perdoar, eu preciso me encontrar com o autor do perdão, que é Jesus, o Deus. Olha a loucura. Jacó encontrando isso aí! Pegou, hein? A Bíblia diz que antes de Jacó se encontrar com Esaú, ele se encontrou com o Senhor no Val de Jaboque. Por que Jacó e por que Esaú vai ao encontro dele? Porque antes do encontro, Esaú queria matar Jacó. Mas Jacó disse assim, cara, eu vou me encontrar com Deus. Quando ele sai do Val de Jaboque, Esaú já não quer matar mais. Por quê? Porque o meu encontro com Deus mudou minha identidade, mudou minha vida e apaziguou a situação. Rapaz do céu. Forte demais. A pessoa, quando ela tem encontro com Deus verdadeiro, ela é diferente, né? Isso. Agora, olha a loucura. Perdão não significa caminhar junto. Sim. Muito importante. Muito importante isso. Junto. Muito importante isso que a gente não é porque fala, eu te perdoei que eu tenho a obrigatoriedade de caminhar junto com você. Sim. Por quê? Porque eu tenho cicatrizes, mas eu fechei a porta da intimidade. Aí alguém diz bem assim, isso então não é perdão, na minha opinião. Texto de Vaikra, Levítico 10. A Bíblia diz que Deus matou Nadab e Abiú, sim ou não? Sim. Deus matou eles. Capítulo 16, Deus diz para Arão, Arão, antes dos seus filhos, poderia entrar na minha presença a qualquer hora, mas por causa do pecado deles, só entrará uma vez por ano. Até o próprio Deus está dizendo, vou permitir que continue entrando, mas agora não sempre, porque todo pecado fecha portas restritas. Limite, né? Tem um limite, né? Agora olha a gente vê muito isso. Se abre a porta da sua casa para um amigo entrar, né? E aquele amigo de todas as horas, é churrasco, é passeio. Dali a pouco a coisa acontece, uma fofoca, acontece alguma coisa e você acaba se limitando. Isso mingua, né? Aí as pessoas ficam com esse senso de culpa. Mas agora, como é que eu vou deixar? É o que a missionária Miriam comentou. Os pastores de Abraão e Ló começaram a se contender. Abraão olha para ele e diz, olha, é bom que a gente se separe para que não haja confusão entre a gente. Então... E a gente entende que um perdoa o outro, porque quando Deus foi destruir a cidade que Ló morava, quem que intercedeu por ele? Abraão. Porque isso fala de perdão. Olha só o que diz depois do encontro de Jacó com o anjo, ele vai se encontrar com Esaú. E esse encontro com Esaú há perdão, mas não há obrigatoriedade de caminhar junto. Capítulo 33, verso 15 de Gênesis. E Esaú disse, deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse, para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos do meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Verso 17. E Jacó, porém, partiu para Sucote. Tá aí. Eles acabaram de se encontrar, acabaram de se perdoar, mas um vai para Seir e outro vai para Sucote. Está querendo dizer bem assim, estamos perdoados, mas cada um siga o seu caminho em Deus. Uma vida, né? Muito forte. As pessoas às vezes na igreja têm esse negócio, né? Eu perdoei e a pessoa fala assim, mas como você perdoou? Você não consegue nem ficar perto da pessoa, conversando com a pessoa, né?
A paz do Senhor eu acho que basta, né? Né? Andarão dois juntos se não tiver de acordo. Não pode caminhar junto, né? Isso, é melhor mesmo. que brigar de novo, né? Lembrar da cicatriz, que às vezes acha que perdoou e não E perdoou. aí abre novamente. E abre novamente. Nós vamos abrir os comentários. Vamos Tá. abrir, enquanto o senhor está falando, abrir os comentários, só para a gente ver se tem alguma pergunta dentro da situação do perdão. Pode ativar os comentários, ou o senhor termina a fala do senhor. Perdão. Claro. Qual é o grande processo disso tudo? O perdão precisa ser administrado. O perdão precisa ser administrado. Eu preciso entender que se eu não criar uma proteção, eu vou me machucar sempre. Sim. Vou repetir de novo. Se eu não criar uma proteção, eu vou me machucar sempre. Ok? Jesus diz bem assim. Isso. Jesus diz bem assim. Se você tem uma oferta e se você tem alguma coisa contra o teu irmão, reconcilia com ele. Depois entrega a tua oferta. Significa, se ele não tiver a caminho do altar, eu tô. E tem muita gente que não faz isso, né? Isso. Acha que tá dando ali e tá sendo abençoado e às vezes não tá sendo abençoado e não entende nem por que não tá sendo abençoado. A gente entende dentro dessa situação, pastor Atos, que tem muitas pessoas que sempre caem no mesmo erro, né? Sempre caem no mesmo erro, por quê? A pessoa não cria uma muralha para proteger ela dessa situação. Ah, me traíram ali, beleza. Me traíram aqui, beleza. Ou seja, a pessoa passa a conviver com isso como que se isso fosse um trajeto normal na vida. Isso. Ela não passa a limitar os seus amigos, ela não passa a limitar o seu rol de amizades. E dessa forma, a pessoa sempre vai caindo no mesmo erro. Vai daqui para lá, muda de lugar para outro, muda de cidade, muda de igreja, mas ele sempre continua caindo no mesmo problema. É porque às vezes as pessoas colocam um erro. Ah, a igreja que eu tô que é o problema de eu estar desse jeito. Ou porque é do fulano. E às vezes o problema é ele. Se ele vai para outra igreja, o problema vai junto, porque é ele que é o problema. Né? As pessoas precisam entender que perdoar as pessoas e esquecer aquilo que aconteceu. As pessoas falam assim, Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas Davi fez tanta coisa. Mas Davi, quando ele pedia perdão, ele se arrependia e não voltava a fazer mais o mesmo erro, né? E tem pessoas que pedem perdão e tá no mesmo erro. Davi tinha adulterou hoje, fica disciplina, volta de novo. Davi tinha um grande segredo. O arrependimento dele era mais escandaloso que o próprio pecado. Então... Ele... Peraí, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Vai. Judas seria digno de perdão? Judas seria digno de perdão? Claro. Tanto que o próprio Cristo lhe deu a oportunidade do perdão. A Bíblia diz que quando Judas invade o jardim, Jesus não está sendo irônico ou debochado. A palavra grega que Jesus usa ali é camarada, gente íntima. Quando Jesus diz assim, amigo, a palavra amigo do grego koiné é camarada, gente íntima. Jesus está dizendo, Judas, não importa o que você fez ou o que você está fazendo, me vender não vai mudar o que você é para mim, amigo. Perdão é a mesma coisa que desculpa? Não. Completamente diferente. Vou explicar o que é desculpa e o que é perdão. Isso aí aconteceu aí e tal, e aí? Simples. Alguém que pula do 10º andar morre. E alguém que pula de 2 metros corre o risco de se machucar. Perdão e desculpa. É a mesma coisa. Não. Consequências distintas. Eu pular de um prédio de 10 andar, eu vou morrer. Saltar de 2 metros, eu corro o risco de se machucar. Então, significa que saltar de 2 metros é desculpa. É eu cometer um pequeno delito contra o meu irmão. Desculpa, foi sem intenção. Agora, perdão é alguém que fez por má fé. Intencionalmente. E se arrependeu e disse, cara, me perdoa. Eu fiz caca. Essa expressão machula, aproveitando a nossa Umadés, que é jovem, eu fiz caca, Sim. cara. Eu fiz cara. E tem gente que faz e aí só pede desculpa. Tem gente que faz a coisa grande que machuca, que traz ferida, Só que pede traz... desculpa. Isso assim, desculpa aí, meu, desculpa aí. Não. Tava nervoso na hora, né? Tava muita coisa na cabeça. É simples, é só a gente entender. Quando a gente vai para os Estados Unidos,
principalmente a gente brasileiro, uma das coisas que a gente mais gosta é quando a gente tromba num americano. E o que a gente fala em inglês? Sorry. Desculpa. Então, sorry é um delito pequeno, uma inconveniência. Eu cometi uma inconveniência contra você. Eu falei alguma coisa. Agora, perdão é quando eu feri profundamente. E é difícil. Tem mais pergunta? Então ficam as cicatrizes, mas isso não significa que quando lembrarmos, não teremos perdoado. Foi o que o pastor Atos acabou de dizer. A questão Tem da as cicatrizes, mas você lembra que doeu, mas não dói mais. Agora eu vou fazer um atenuante até sobre isso. Existem cicatrizes, eu lembro, mas não dói mais. Por quê? Porque eu não sofro de uma doença que a psicologia vai chamar de pistanfobia. O que é pistanfobia? Síndrome de uma pessoa ou um trauma de uma pessoa que não consegue confiar porque viveu muitas depressões ou decepções. Tem gente que não consegue mais ser amigo de ninguém, porque o amigo traiu ele. Então ele tem pistanfobia. Então, fora a ajuda de Deus, fora a ajuda de Deus, fora a ajuda da palavra e da fé, ele precisa também de terapia. Essa semana mesmo eu estava dizendo para um casal, gente, não é porque todas as pessoas te traíram que outras vão te trair. É claro que a gente está falando também dos limites. A gente deve sondar as coisas, a gente deve nos cercar, a gente deve orar, mas não é porque a Miriam machucou que o Adson vai machucar. Claro. Não é porque eu machuquei que a Miriam vai machucar. Ou seja, a gente tem que entender que em tudo Deus trabalha. Deus trabalha para unir projetos, unir propósitos e unir amigos. Saul está tentando matar Davi, mas Jonatas está tentando ser amigo. Isso. Então, são situações, uma opostas da outra, que em tudo isso Deus pode trabalhar e, acima de tudo, a mão do Senhor possa chegar nas nossas vidas. Só mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. É possível perdoar sem que a pessoa peça perdão? É possível perdoar sem que a pessoa peça perdão? Sim, é possível perdoar sem a pessoa pedir perdão, porque o perdão é um processo de dentro para fora. Entretanto, não deixa de ter o processo público. O perdão é como a arca de Noé. Noé colocou o betume dentro e fora. Passar o betume só dentro é fazer só 50% do processo. Então Noé decidiu, vou betumar fora, vou betumar dentro e fora. Então quando eu perdoo dentro, perdoo fora. O que me custa pedir perdão se eu já perdoei dentro? Agora eu vi uma pergunta aqui, não sei se eu posso responder essa pergunta aqui, eu acho interessante. Vamos lá. Alguém colocou uma pergunta assim, e quando eu feri, pedi perdão e a pessoa não aceitou? Simples. Vou explicar isso claramente. Isso é o tipo de coisa que acontece sempre. Você fere alguém, você se arrepende, vai pedir perdão e essa pessoa diz, eu não aceito perdão sua. Não. Vou contar uma história. Eu vi a pastora Miriam contando uma história. Vou contar uma história. Um dos mais brilhantes senadores que o Brasil já teve, senador Magalhães, baiano, não sei se o senhor lembra, que morreu num acidente de helicóptero. Lembra dele? Ulisses um dia Magalhães. Ele estava no Senado e um senador estava criticando ele de forma ferrenha, arbitrária, dura, mas dura e ofensiva. E ele estava embaixo escutando todo o discurso do senador. Após a fala desse senador, Magalhães subiu, tomou a palavra e olhou para o senador e disse, eu percebo que o senhor me odeia, eu percebo que o senhor não me perdoou. E aí o senador embaixo manietava a cabeça dizendo, é verdade. E aí o Magalhães soltou uma frase que é a mais célebre. Se o senhor não me perdoa, o senhor é meu escravo, porque eu lhe perdoei. Significa que quando alguém não lhe perdoa, é ele que se torna escravo seu. Acabou. Muito forte. Perdoar é se amar? Sim. Volto a repetir. Perdoar é se amar, é viver feliz. Ainda que alguém diga bem assim, eu não te perdoo. Eu não preciso mais do teu perdão. Porque perdão é deixar ir. Eu te deixei ir, cara. Eu acho que a nossa live deve ter uns 5 minutinhos só, mas surgiu uma pergunta aí que é muito pertinente. Suicídio. Tem perdão? Tem perdão? Se suicídio tem perdão?
Ó, eu vou indicar para ir para todos os jovens, tá? Eu vou aproveitar até para indicar. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Principalmente tendo em vista sobre automutilação, depressão, ansiedade. Esse livro, A Depressão de Spurgeon. Vocês sabem que o maior pregador do século XIX, chamado Príncipe dos Pregadores, Charles Haddon Spurgeon, teve depressão. E depressão não é frescura, depressão é doença mesmo. E vocês sabem que muitos medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, na sua própria bula, vem escrito, e em suas prescrições, grau, nível alto de impulsão ao suicídio. A pergunta é a seguinte que eu faço, e aí eu não nem respondo. Um indivíduo que toma um medicamento desse, e aí ele é impulsionado ao suicídio. Se o texto diz que o suicídio é consciente, é uma coisa, mas se suicídio é inconsciente, perdão sim. E eu defendo isso com muita clareza. Porque em tese, se a pessoa está medicada, ou seja, ela está, a pessoa que cometeu o suicídio dentro do medicamento profundo desse, ela não está em si. Ela não está em sã consciência. Não é ela. Isso. Não é ela, né? Então, existe essas teses. A gente, o que o senhor fala, eu também tenho esse mesmo pensamento. Esse é um assunto muito delicado. Claro. Muito delicado, né? Porque essa história de você apontar, de você julgar, a pessoa pulou de tal andar, a pessoa pulou claro. Isso. Aparentemente estava normal, pulou isso ou fez aquilo. Vai, não vai? Qual que é o histórico, né? Qual que é o medicamento que ela tomou antes? Foi prescrito por um médico, na maioria das vezes, esse medicamento de tarja preta só pode ser comprado se for com uma receita médica, ou seja, eu confiei no meu médico, eu fui lá, eu estou tomando para tentar, mas isso não está me fazendo bem. Em vez de fazer o bem, está me piorando e acaba algumas situações acontecendo na questão do suicídio. Porque isso mesmo. Ofendemos publicamente e pedimos perdão no privado. Olha aqui, ó. O pastor já falou isso, mas a pergunta... É uma frase que eu até solto nas minhas pregações. Nós ferimos publicamente, queremos pedir perdão no particular. É o tipo de coisa que eu ensino sempre. Cara, se você feriu publicamente, vai lá na rede social e também coloca, eu quero pedir perdão. O grande problema é que a gente fere, manda indireta, fica de piadinha na rede social e depois vê que fez caca e quer chegar no particular. Sabe o que é? Volta a repetir a frase. O meu arrependimento precisa ser mais escandaloso que o meu pecado. Sim. Fazer que nem Davi. Vamos lá. Perdoar um abusador. Como perdoar um abusador? Você não perdoa o abusador, você deixa ele ir. Porque se você não deixar ele ir, você sempre será abusado todos os dias. Porque o abuso sexual está condicionado ao abuso psicológico. Sim. É o que Jung vai fazer. Eu preciso entender. É um processo, é doloroso. O abuso, quer seja o abuso doméstico, o abuso psicológico, o abuso sexual. Mas se eu não conseguir perdoar, eu vou continuar sendo abusado ou abusada todos os dias. Chefe, nós temos 2 minutos para encerrar nossa live hoje, que tá top das galáxias. Top mesmo. Top das galáxias. Foi top! Vai Obrigado! Uma outra para estar com o senhor, para trazer outro assunto, porque é muito importante falar com o senhor. As outras a gente interage com a galera, vai indo aqui, a gente está aí na luz da Bíblia, tudo aquilo que a Bíblia fala. E o senhor é um parceirão nosso, né? O senhor é aquele parceiro nosso que está sempre com a Desp, sempre ela gosta demais do senhor, do trabalho do senhor. Só tem bênção através disso. Deu uma travadinha aqui. O pessoal tá falando, volta, volta. Deu uma travadinha. Ao pastor Adilson, pastora Miriam, a toda a galera da Umadesp. Na verdade, assim, eu sou uma Desp. Todos os anos eu estou no congresso. E eu não estou lá para pregar, não. Eu estou lá para festejar, para celebrar, contar com a galera. Eu passo o ano todo, e o pastor Adilson sabe, os pastores sabem, eu passo o ano todo visitando as regionais, as congregações, os congressos deles, e para mim é um presente. Viver aquilo ali, chegar em fevereiro, março, ver aquilo ali, o jovem vibrando. Me sinto lisonjeado de participar dessa live, presenteado por Deus. E ó, beijão a todo mundo da Umadesp. Amém, pastor. Deus um abraço, abençoe, pastor. Senhor.
Gente, Deus abençoe cada um também que esteve na live hoje. Espero que vocês entenderam muito bem o que foi falado hoje sobre perdão. Quem sabe semana que vem a gente volta. Deus abençoe. Um abraço, gente. Obrigado, pastor Adson. Obrigado, família. Gente, ó, domingo reunião geral do Madesp. Bola geral lá. A gente precisa voltar a se encontrar 9h30 na Celso Garcia. Deus abençoe a todos. A live vai ficar gravada aqui para vocês.